Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente. E olha só, nessa semana, no início dessa semana, né, na segunda-feira, nós recebemos a notícia, inclusive noticiamos na nossa programação de jornalismo, aqui na programação da Gazeta News, uma notícia muito triste e preocupante. A notícia de uma menina de apenas 10 anos, em Palmeira dos Índios, que cometeu suicídio dentro de casa. Esse, além de ser um tema chocante, é claro que toda a sociedade ficou muito traumatizada e muito preocupada com essa situação. É um tema que preocupa muito porque nos leva a pensar sobre a necessidade da gente falar, conversar sobre a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. É sobre isso que a gente vai tratar nesse momento agora com Ticiane Tenório, ela que é psicóloga, está aqui com a gente, vai debater esse tema importante que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? Bom dia para você, seja bem-vinda aqui, Ticiane. Foi uma notícia que chocou a população, né? É que às vezes a gente negligencia tanto, acredita que criança não tem problema nenhum, enfim. Não é assim que a gente deve pensar, pelo que a gente está vendo, né? Mas eu acho que antes da gente iniciar nessas mesmas perguntas a respeito do adoecimento mental, com todo mundo que a gente conversou, que a gente vai conversando e vai noticiando e vendo mesmo aqui nos bastidores mesmo da notícia, todo mundo faz a primeira pergunta: o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, afinal de contas? O que é que está acontecendo com a nossa juventude, com os nossos jovens e com as nossas crianças? Isso é uma pergunta comum mesmo, que você tem realmente se feito essa pergunta e ouvido muitos pais fazerem também? Bom dia. Bom dia, Corlane. Bom dia para todo mundo que está assistindo. E, de fato, né, principalmente pós a pandemia, a gente viu um crescimento dos casos de adoecimento mentais, inclusive em relação a crianças e adolescentes, até por ser uma fase de desenvolvimento, deles estarem crescendo, ainda atingindo a maturidade, né, cognitiva, emocional, e o fato de ter passado por toda essa situação, né, ter presenciado a dificuldade que foi, fez com que esses números também crescessem. Mas já era um número que era crescente mesmo antes disso, só que muitas vezes não era identificado. E agora, a partir da pandemia, a gente já consegue ter uma aceitação melhor em relação à psiquiatria, psicologia. Então, se está tendo um cuidado maior em relação a esse tipo de adoecimento. As pessoas estão preocupadas em saber como os nossos jovens e as nossas crianças se sentem e como eles entendem todo esse processo de maturidade, de desenvolvimento, para que eles consigam se expressar, tanto em relação às suas emoções, como aquilo que eles pensam. Pois é, eu cresci numa geração, Ticiane, que os meus pais diziam: criança não tem vez. É isso que eu estou dizendo e pronto. Chegou a hora da gente virar essa chave mesmo, da gente parar para ouvir e entender que cada criança é um ser individual e que ele precisa ter as necessidades deles atendidas. Como é que funciona essa situação? A bem da verdade, assim, já deveríamos ter ultrapassado isso, né, há bastante tempo. Porque quando a gente fala com a criança, com o adolescente, que ele não pode expressar o que está sentindo, o famoso engole o choro, né? Você não sabe de nada, você é criança, sou eu que mando. Falar sobre isso não é um tema para criança, não é um tema para jovem, enfim, tudo isso faz com que a nossa juventude e infância acabem não conseguindo lidar com suas próprias emoções, e é daí que vem a maioria dos adoecimentos. Em tudo que a gente abre esse espaço para esse bate-papo, né, para que a coisa fique leve e ele sinta ali uma confiança, né, de falar sobre temas que são mais íntimos, né, em relação principalmente aos sentimentos, a gente sabe que há ali uma saúde mental que com certeza não terá maiores problemas mais na frente. Mas o que acontece hoje, infelizmente ainda, né, é que muitos pais têm essa ideia, né, um pouco, entre aspas, arcaica, de que a criança ela não tem fala, ela não tem decisão, e isso não é real. A gente sabe que, de fato, ela está em processo de amadurecimento, mas é na base, na infância e na adolescência, que a gente vai criar, né, um cidadão que seja responsável, né, que consiga decidir, que consiga resolver seus problemas, né, que tenha empatia, que seja acolhedor. E a gente só consegue fazer isso se a gente desenvolve ali na base. A gente escuta muito também, né, as gerações anteriores dizerem: na minha época não tinha isso. Será que não tinha mesmo? Então, sempre há um conflito entre as gerações, né? Antes, de fato, a psicologia, ela não era
tão aberta, né? As pessoas não falavam sobre ir ao psicólogo, as pessoas não postavam, as pessoas não escondiam isso, era algo meio sigiloso, né? E com o passar dos tempos, né, a gente viu que isso evoluiu, né? Ainda bem. E as pessoas hoje têm prazer em dizer que fazem terapia por conta, né, de saber que ali você está cuidando da sua saúde mental, né? E antes era mais indicado ir ao psiquiatra, né, que tinha a questão da medicação, né? Não se falava tanto sobre o que se sentia emocionalmente, mas sim fisicamente, né? E aí entrava a questão, né, do tratamento através da medicação, né? Com a evolução dos tempos, agora a gente já tem essa união, mas de fato antes o acesso era mais difícil por conta do tabu. Não é que não tinha, mas as pessoas tinham esse medo, esse receio de falar que estavam em acompanhamento. E agora a gente vê que esse jogo ele virou, né? E as pessoas, eu tenho adolescentes, inclusive no consultório, que eles pedem para os pais para poder fazer terapia, justamente para ter esse espaço de acolhimento e de escuta sem o julgamento, né? Mas temos muitos tabus ainda para poder vencer, né? Tanto em relação aos pais, como em relação também a outras áreas, né? A escola, né? E outras instituições que fazem parte da vida da criança. A que a gente deve estar atento? Quais são os sinais que a gente deve estar atento aos nossos filhos, às nossas crianças, como o caso dessa menina de 10 anos, aos nossos jovens? O que a gente deve prestar atenção? Qual o sinal que vai acender um sinal de alerta? Eu preciso procurar um especialista na área. Nesse caso específico, né, da notícia dessa criança, a gente não sabe muito bem o contexto ainda, né? Eles ainda estão investigando para ver, né, se tinha algum problema familiar, se tinha algum problema na escola, né, como era esse contexto. Mas, como referência, é importante que a gente perceba os nossos adolescentes e as nossas crianças. E a gente faz isso através da conversa. É importante perguntar ao seu filho como é que ele está, perceber se houve uma mudança no padrão de comportamento, passou a dormir mais ou passou a ter insônia, passou a comer muito ou comer pouco, né? Passou o dia todo cansado, mesmo tendo ficado em casa ou não fez nenhum tipo de atividade que exigisse tanta energia assim, né? E principalmente o isolamento, que é uma coisa muito comum. Hoje em dia, adolescente, criança, né? Ele se afoga ali no celular, no tablet, no videogame, e a gente não tem acesso ao que é que ele está ali adquirindo como informação e nem com quem ele está conversando. Então, essa fiscalização, ela precisa existir. A gente já teve, inclusive, alguns jogos, né, que tendenciavam para a criança se machucar, né, como baleia azul, e que, de fato, se os pais não estiverem atentos, né, muitas vezes a criança ela não vai ter esse discernimento de entender que aquilo ali é errado, que aquilo ali não é adequado para a idade dela. Tiziane, eu já ouvi também alguns comentários, né, e se diz que o grande vilão da adolescência, desses problemas que a gente vê acontecer nessa fase, né? Principalmente essa fase da puberdade também, que é uma fase muito diferente, né, para quem está vivenciando, de que o grande vilão, de fato, é o acesso, é o smartphone, é o acesso sem freios, né, à internet, a estar nas redes sociais, esse novo mundo digital, né, que a gente viveu isso, mas a gente sabe discernir. A gente vive isso hoje, mas a gente viveu digamos assim, uma adolescência a época de criança da gente, a gente brincava na rua e tinha contato, né, direto. Esse realmente é o grande vilão dessa geração, digamos assim? E como que a gente consegue controlar? Somos jovens, né? Mas a geração que a gente veio, a gente não cresceu dentro da tecnologia. Isso. E essa geração de agora cresceu 100% dentro da tecnologia, né? Então a gente tem que saber dosar, né? Aquela criança, aquele adolescente que sempre está no celular, sempre está na TV, sempre está no videogame, a gente precisa ter um cuidado, porque apesar dele estar ali, entre aspas, quietinho, né? Não está dando trabalho, né? Não está fazendo nada de errado na rua, mas em compensação muita coisa está acontecendo dentro dele, né? Principalmente em relação ao padrão do sono, porque atrapalha demais na hora de dormir, né? A criança ela fica agitada, a depender do conteúdo também, aquilo influencia de uma forma negativa, né? E o cuidado que a gente precisa ter é saber regrar,
né? Hoje em dia não há esse cuidado, né, tão de perto dos pais para poder limitar esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque eles acreditam que, olha, como ele está ali, ele gosta de fazer aquilo, eu devo permitir. Mas tudo em excesso faz mal, né? E os eletrônicos, hoje a gente já tem clínicas de reabilitação, inclusive, para a questão do vício em jogos eletrônicos, em celulares, em tablets. Então, é algo que a gente precisa prestar muita atenção, né? De fato, o acesso à informação ficou muito mais fácil. Então, a criança ela tem acesso à informação que não é condizente com a idade dela. E isso é muito preocupante, né? No caso da menina, né, que teve essa situação em família, a gente não sabe até que ponto ela tinha acesso a algo, né? Se ela estava tendo contato com algum tipo desses jogos que são prejudiciais, né? Que levam a criança a fazer coisas que não deveria. Se ela não estava sofrendo um bullying na escola. Então, todos esses pontos os pais têm que ficar atentos. Na escola, se está sofrendo algum tipo de pressão, algum tipo de xingamento, algum tipo, né, de força a criança a fazer algo que ela não quer. Em casa, se está tendo problema dentro da relação, tanto do pai como da mãe ou entre os filhos. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olhos bem abertos. Existe uma idade correta para que a gente comece, que a gente possa liberar o celular, por exemplo, para as crianças? A OMS, ela trata, né, sobre essa questão do tempo, entre aspas, ideal para cada idade, né? Até os 2 anos recomenda que não haja nenhum tipo de uso. A partir dos 2, 30 minutos e assim progressivamente, né? O ideal é fazer isso em família, a gente dosar em família, né? A criança ou adolescente, ele precisa de estímulos para poder crescer, para poder amadurecer. E a gente só consegue esses estímulos quando a gente coloca essa criança em movimento, né? A gente leva esse jovem para fazer algum tipo de atividade, uma atividade física, um esporte, né? E socializar. Então, muitas vezes, nesses aparelhos, a gente, apesar de ter uma socialização por mensagem, né, áudio, enfim, mas você não tem o contato. Você não tem o contato com a natureza, você não tem contato com outras pessoas, não tem contato com os estímulos que estão acontecendo ao seu redor, porque você está ali só focado naquela tela. Então, o ideal para que a criança ou adolescente tenha um amadurecimento saudável é que ele tenha esse contato, tanto com pessoas da idade dele, né, como também indo para lugares e fazendo atividades que gerem algum tipo de energia. Sair com os amigos, ir ao cinema, né, tudo isso gera estímulo para que essa criança e adolescente tenha uma vida saudável. Pois é, gente, é importante a gente não negligenciar, entender que cada ser é um ser, que tem mesmo é criança, mas tem as necessidades dela e precisa ser ouvida. Tem algum sinal de alerta, assim, que a gente possa... Nossa, já virou a chave, a gente precisa realmente procurar um especialista. Que tipo de especialista a gente deve procurar também no momento? Os sinais, eles são vistos a partir da mudança de comportamento brusco daquela criança, daquele adolescente. Então, era uma criança comunicativa, passou a ficar mais isolada, né? Era um adolescente que gostava de fazer esporte, atividade física e parou e não quer mais ir. É aquela criança que ia para a escola e gostava da escola e de repente diz que não quer ir mais, né? A criança que mudou o padrão do sono, mudou o padrão da alimentação, passou a ficar mais isolada, mais calada, né? Tudo isso vai fazer com que a gente ligue ali um sinal de alerta, porque algo está acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente. E como é que a gente vai conseguir acessar isso? Através da comunicação. É perguntar como essa criança está, como esse adolescente está, para que a gente consiga chegar, né, no que ele realmente está sentindo e encaminhar para os profissionais adequados, que no caso seria para a psicoterapia, para que ele tenha esse espaço de fala, né, e ele possa se expressar. E se houver sinais de algum tipo de quadro, uma depressão, ansiedade, encaminhar também para o psiquiatra. Criança pode ter depressão e ansiedade também? Pode ter, e a gente precisa ficar de olho nisso. Porque a gente tem uma questão genética e uma questão ambiental. Então, uma criança que tem um pai com depressão, uma mãe com ansiedade, ela vai trazer isso na sua carga genética. Não quer dizer que ela vai evoluir para esse quadro, mas a depender do ambiente,
se for um ambiente estressor, com muitas brigas, muitos problemas, a criança não é escutada, não é acolhida e na escola pode estar sofrendo bullying ou ter algum tipo de problema, isso vai fazer com que essa criança possa desenvolver, sim, sinais e sintomas de depressão. E a gente precisa ficar de olho porque quando evolui essa depressão, quando evolui também os transtornos de personalidade que não são tratados, a gente tem aí a possibilidade de tentativa de suicídio. Muito bem, então, olha, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, né? Foi uma notícia muito triste, que chocou muitas famílias. A gente precisa estar atento, a gente, enquanto comunicador, enquanto jornalista, tem que fazer a nossa parte, né? Levando informação para vocês de maneira que vocês, que acenda esse alerta para a sociedade, para os pais, para que vocês possam ficar atentos aos sinais, o que deve ser feito, a importância da conversa e a importância, sobretudo, da convivência de fato dentro de casa, entre a família, né? Porque muita gente acha que deu o celular, deixou para lá e só porque está todo mundo dentro de casa, acha que está convivendo. E não é bem assim que funciona. A família precisa interagir de fato, né? E os pais, eles precisam entender que eles são modelos. Então, a criança, o adolescente, né, vai observar como eles se comportam, como eles pensam, o que eles sentem, para poder representar isso na vida deles. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa infância e com a nossa adolescência, né? E principalmente olhar os alertas, né? Sempre ficar de olho. Muito obrigada, viu, Ticiane? Obrigada também. E olha só, gente, no próximo bloco a gente vai trazer aqui para vocês dicas de drinks para a gente se servir, para a gente apreciar nesse tempinho mais ameno que está fazendo, né? Daqui a pouquinho a gente volta.